O Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse à multidão: o reino de Deus é como quando alguém espalha a semente na terra. Ele vai dormir e acorda, noite e dia. E a semente vai germinando e crescendo, mas ele não sabe como isso acontece. A terra, por si mesma, produz o fruto. Primeiro aparecem as folhas, depois vem a espiga, e por fim, os grãos que enchem a espiga. Quando as espigas estão maduras, o homem mete a fogo à foice, porque o tempo da colheita chegou. E Jesus continuou: como que mais podemos comparar o reino de Deus? Que parábola usaremos para representá-lo? O reino de Deus é como um grão de mostarda, que ao ser semeado na terra, é a menor de todas as sementes da terra. Quando é semeado, cresce e se torna maior do que todas as hortaliças, e estende ramos tão grandes que os pássaros do céu podem abrigar-se à sua sombra. Jesus anunciava a palavra usando muitas parábolas como estas, conforme eles podiam compreender. E só lhes falava por meio de parábolas, mas quando estava sozinho com os discípulos, explicava tudo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. As palavras do Evangelho perdoem os nossos pecados. Irmãos e irmãs, todas as leituras de hoje, elas se entrelaçam. Mas vamos ver o Evangelho, que é tão rico de elementos litúrgicos profundos. Jesus hoje quer falar para nós de uma realidade tão importante que ele usou um método que se chama parábola. Ele quer falar de uma realidade tão grande que às vezes não cabe na nossa cabecinha, que é o reino de Deus. E para falar o reino de Deus, ele usa a parábola. A parábola que ele vai contar tem a ver com a vida do povo que está diante dele. Ele está diante de um povo que trabalha com agricultura, que conhece a terra, conhece as coisas agrícolas, e ele vai contar uma parábola para ajudar o povo a entender o reino de Deus. A parábola em si, ela não é a mais importante. O importante é a gente entender o que é o reino de Deus. E ele conta então duas parábolas para a gente entender o reino de Deus. A primeira parábola, ele diz assim: o reino de Deus é como alguém que espalha a semente na terra. A função dessa pessoa, ou nossa, é de espalhar a semente. E ele diz ainda assim: a pessoa que espalhou, ela vai dormir, acorda, passa dia, passa noite, e a semente vai crescendo, sai uma folhinha aqui, germina mais um pouquinho ali, sai a espiga, depois sai os grãos. Só que a pessoa que espalhou a semente, ela não sabe como isso acontece.
E aqui, humanamente, há uma grande dificuldade. Porque nós, na nossa limitação humana, e na pressa moderna que a gente vive no nosso século, que é um século rápido, a gente quer as coisas rápidas. A gente tem dificuldade de entender que a semente, para crescer, ela precisa de um tempo. E esse tempo é um processo. É claro que nós estamos lendo esse Evangelho lá na época de Jesus. Muitas vezes lá a semente era jogada. Nós não vamos colocar esse Evangelho pensando hoje em sementes que são geneticamente modificadas, grãos que crescem muito rápido hoje por causa de mudança e assim por diante. Porém, a semente aqui está falando de nós. Muitas pessoas têm dificuldade de entender que a pessoa humana é diferente uma da outra. Ela tem um tempo para entender as coisas. Numa casa que um pai e uma mãe têm mais de um filho, ele pode estar dando a mesma educação, o mesmo alimento para o filho, ensinando o mesmo Pai Nosso, Ave Maria, só que cai no coração do filho e da filha de modo diferente. Pode ser que eles fiquem adolescentes e a mãe fala assim: eu fiz a mesma coisa para os dois. Um vem da missa, o outro não vem, está lá jogando videogame. São diferentes. Tem tempos diferentes. Tem tempo diferente de se converter, de se entender. Vamos pensar no nosso batismo. Vocês são batizados, sim ou não? Sim. Quando nós somos batizados, Deus plantou uma semente na gente. Você sabe que o batismo é o sacramento que imprime caráter. Você, uma vez batizado, você pode ir para outra religião, você pode deixar de vir na missa. Essa marca que você tem, esse selo que você tem, que é o batismo, ninguém pode tirar. Ninguém. Portanto, você tem uma semente dentro de você. A graça, quem vai fazer, não somos nós. Por isso que nós temos que ter paciência. É Deus que vai fazer a graça e o milagre. Mas vamos pensar no batismo. Normalmente quem batiza é uma criança. Ela ainda não entende o que é o batismo. Só que ela recebeu uma coisa muito grande, que é esse sacramento. Está dentro dela. Por isso que quem traz a criança para o batismo são os pais e os padrinhos. Olha que responsabilidade que eles têm. Se uma semente que é jogada na terra não cai chuva, não cai água, você sabe muito bem que a semente pode crescer com defeito ou morrer por falta de água ou por falta de qualidade de nutriente. O batismo é a mesma coisa. Ele não vai sair de você. Mas uma pessoa que não rega o batismo, ele pode não crescer. Aquela criança foi batizada, mas ela nunca vai florescer a potência que tem nela. Nós temos uma potência muito grande, mas tem que se atualizar. Atopotência. Oxalá que o nosso batismo não seja infértil. O pai e a mãe têm que fazer o quê? Pegar a água da oração e jogar. Nós não podemos pensar que as crianças têm que aprender oração na escola e nem na catequese. O lugar de aprender a rezar é dentro de casa, o primeiro lugar. Então, o pai e a mãe que tem que jogar a água da oração, a água de ajudar a criança a crescer na fé. Como dar um alimento para qualquer criança. Essa água que vai ajudar ela a crescer no seu batismo e frutificar. É igual a semente que Jesus está contando essa parábola.
nós também temos que semear. Quem tem consciência do seu batismo tem que semear. Semear a semente boa. É claro que onde a semente cai, ela pode encontrar terrenos diferentes, que somos nós. Às vezes um está mais pedregoso, mais espinhoso, mais longe de Deus. Tem terrenos que estão melhores, uma terra boa. Mas você tem que semear também. O mundo hoje está faltando pessoas que semeiam a palavra de Deus, semeiam coisas boas. Igual essas crianças que vocês estão vendo aqui na catequese, tem outras aqui na frente que estão fazendo as leituras muito bem, tem outras espalhadas por aí. Vamos pensar como que eles estão sendo regados. Que adultos eles serão amanhã, se hoje não receber essa palavra de Deus. E aí, a pessoa foi dormir, a semente foi crescendo, e ela não sabia como. Porque não depende de nós. Não adianta você dizer assim, se converte logo, não é na força. Aí é de Deus, jogue a semente, deixa que Deus faz. Né? Hoje não estou com voz, né? Mas tem uma musiquinha que fala assim, põe a semente na terra, não será em vão. Não te preocupe a colheita, planta para o irmão. Põe a semente na terra, é a tua missão, não será em vão. Por quê? Porque Deus que vai cuidar. Não te preocupe a colheita, dorme, planta para o irmão. Essa é a primeira parábola que Jesus contou hoje. A parábola da semente. E aí então, ele vai dizer assim, pode parecer meio duro. Quando as espigas estão maduras, o homem mete a foice, porque o tempo da colheita chegou. Pode parecer um pouco tristinho, porque alguém que cuidou tanto daquela semente, agora tem que cortar. Mas se a gente não cortar, não tem espiga. Se a gente não cortar, não tem abacate, não tem morango, para comer tem que cortar. E nós seremos cortados também um dia. E oxalá que ao chegar esse momento da foice, nós tenhamos produzido bons frutos. A outra parábola é a parábola de uma outra semente, só que muito pequena. Como que nós podemos comparar agora o reino de Deus? E Jesus vai falar, o reino de Deus é como uma semente de mostarda. A semente de mostarda, para essa cultura, é a menor da semente, a menor. Não sei se alguém aqui já viu. Eu imagino que seja menor que um grãozinho de arroz. Então, como é que ela é? Muito pequena. Se você olha para a semente pequena, o que você fala para ela? Semente aqui uma pessoa. Se olha uma pessoa pequena, o que você fala para ela? Não vai virar nada. Olha como ela é pequena. Vai virar o que na vida? É tão pequena, nem tem força para crescer. É assim que a gente julga as pessoas. O poder de Deus dentro de nós, o poder de Deus pode fazer coisas que ninguém imagina. A semente de mostarda, vou dizer para vocês, é uma semente discriminada. Tadinha dela. Ninguém dá nada para ela de tão pequena, mas depois se coloca ela na terra. Há uma transformação que ela cresce, diz o Evangelho, se torna a maior das hortaliças. Tanto é que os seus ramos servem para que os pássaros possam se abrigar na sombra dela. Olha, ninguém dava nada para ela, e ela desenvolveu e serviu para quê? Para dar abrigo. Deus está falando para nós hoje, e nós somos pequenos mesmo,
Deus a gente não é nada, mas Ele está falando, com a minha força, com a minha graça, você vai ser igual a semente de mostarda. Por aí não vão te dar nada, vai falar que você é inútil, não presta para nada, mas eu vou fazer de você uma árvore grande, ao ponto de você poder abrigar muita gente. Que oxalá que cada um de nós possa deixar que esse poder de Deus age em nós como Ele quer, para que Ele possa nos usar aqui no Evangelho para dar abrigo para os pássaros e na sua vida. Deus quer te usar para você ser um grão de mostarda que cresce, para você ser. Cada um responda no fundo do coração o que você precisa ser para servir a Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.